Olá, seja bem-vindo ao canal para mais um tutorial. Desta feita, um tutorial diferente do que tem costumeiramente colocado, disponibilizado no canal, porém não diferente da proposta do canal, que é para trazer informações a respeito de alguns aplicativos, informática, matemática, enfim. E como eu havia dito, a ideia da planilha é que aprenda a fazer a utilizar a planilha eletrônica Excel para fazer alguma coisa quando necessário, algum cálculo balizado aí em alguma norma ou que seja útil para você que lida com eletricidade. A PowerPoint para fazer os trabalhos, como por exemplo eu estou fazendo esse trabalho também no PowerPoint. Então tem uma série aí que eu coloquei que é para orientando você como utilizar o PowerPoint, e aqui tem utilizado o PowerPoint para externar alguns conhecimentos também. E por que não de elétrica? Claro, faz parte, como já disse, tá? Então, lembrando aí, se você é novo aqui no canal, se inscreve, dá aquele joinha, ativa o sininho, tá? Ajuda a gente aí a permanecer colocando conteúdo no canal para toda a comunidade do YouTube, tá? Se não, já me acompanha, então não tem muita novidade. O pedido é o de sempre, dá o joinha e aí ativa o sininho mais uma vez. Bom, pessoal, sem mais conversas, vamos para o conteúdo do vídeo. O conteúdo aqui é o seguinte: a ideia é mostrar como é que funciona a ligação em three-way, chamada de three-way, tá? Também conhecida como ligação paralela, interruptor de escada, interruptor de corredor, como queira. O importante aqui não... Olha só, pessoal, tem dois conselhos aqui. O primeiro, não faça essa instalação, não tente fazer essa instalação se você não tem habilidade com eletricidade, pessoal. Se você não tem conhecimento com eletricidade, não faça essa instalação, tá? Porque é perigoso, principalmente porque a utilização aqui, eu nem coloquei o nível de tensão explorado, porém, caracteriza aqui uma ligação, por exemplo, numa casa, tá? Que no caso da minha região é 220 volts. Mas que, óbvio, esse esquema de ligação, ele pode aí aplicar uma tensão menor, tá? E se você é da área, se você conhece, então você sabe que é possível utilizar aí, vai depender da carga, ou seja, a lâmpada, e que de fato que vai importar aí são as conexões elétricas, tá? O outro ponto aqui, pessoal, é que eu não estou considerando cálculo nenhum, tá? A única coisa que eu coloquei aí que pode ser usado como referência são as cores aí, simbolizando os fios. Eu coloquei o fio neutro como azul e o fio fase como preto, tá? E o retorno, vocês viram lá na frente, inclusive esse retorno aí acabou ficando em preto também, mas normalmente no próximo slide você vai ver que ele está vermelho, que são os retornos, chamamos de retornos de fase. Tá? Então, pessoal, não coloquei aqui a simbologia, tá? Não tem simbologia, foi um desenho, realmente, um desenho o mais que eu julguei aqui, o mais fácil de interpretar e entender. Então não está dentro de padrões, tá? Então eu coloquei esse esquema para entendermos como é que funciona a ligação de uma lâmpada comum, tá? Aqui eu caracterizei como fio neutro, tá, pessoal? Volto a dizer, não considerei aqui a bitola do fio, tá? Então, apenas um fio neutro, considerando que atende à carga que é a lâmpada, tá? Então, nesse caso aqui, a carga é a lâmpada. E que os contatos desse interruptor, que nada mais é do que uma chave, que os contatos, ele suporte a corrente dessa carga. Então, todos esses cálculos que exigiria estarmos lidando aqui, eles foram desconsiderados. No entanto, o material que tem à venda atende tranquilamente uma instalação doméstica, tá? Então,
o receptáculo, ou seja, o que vocês conhecem como, muita gente conhece como bocal. O receptáculo aqui, ele suportaria, já é projetado para uma determinada corrente, suportar então a carga da lâmpada. Tá? Os interruptores normalmente são fabricados em 10 amperes, suportam 10 amperes, normalmente, então assim, não tem nesse momento não foi considerado esses cálculos, tá? Até porque depende, aí veremos em tutoriais futuros que depende da carga, porque quem vai de fato, a carga ativa aqui é essa, então ela é quem vai consumir corrente, portanto, toda a corrente que circular no circuito, ele vai circular para alimentar essa carga, tá? Que na ocasião é uma lâmpada. Então como é que funciona? Fio neutro vai direto na lâmpada. Pessoal, eu coloquei aqui no lado exatamente para que você tenha essa noção. Lembra que um receptáculo de lâmpadas, onde a mão ela chega aqui, essa parte, quem conhece aí sabe que essa parte do bocal ela fica muito próxima aqui da parte metálica da lâmpada. Então existe um risco de toque aqui acidental, e aí o que levaria a um choque caso o fio fase estivesse aqui, ou seja, o vivo estivesse aqui, tá? Então olha só, já um ponto de segurança aí, olha, neutro na lateral. O bocal é na lateral? Não, o receptáculo ele entra aqui, mas aqui eu simbolizei apenas, deixei claro aí apenas a forma de ligar no receptáculo. Então aquela parte maior, metálica maior, lembrando que o centro deve ser utilizado onde vai ser ligado a fase para alimentar a lâmpada. Na ocasião aqui o retorno de fase, tá? Então vamos lá, neutro direto no receptáculo, a fase é colhida lá e ligada no centro do interruptor. Lembrando aí, pessoal, que esse interruptor aqui representa os parafusos no fundo do interruptor, tá? Esse interruptor aqui, ele não necessariamente precisa ser um simples. Ele pode ser utilizado também o de 3 terminais, ou seja, o paralelo, tá? Então, só que dificilmente você vai projetar ou projetar para alguém e solicitar todos os interruptores assim, porque obviamente ele é mais oneroso, é como se fossem 2 interruptores em um só, então ele é mais oneroso, tá? Então eu coloquei aí para exemplificar um circuito simples. Então quando chaveamos, a lâmpada acende, olha só, fechou-se o circuito, vamos lá, aberto, circuito aberto, olha só, não tem conexão elétrica nenhuma aqui, então não tem corrente passando para alimentar a lâmpada. Então fechamos o circuito e a lâmpada acende. Isso é um circuito simples, tá? E como funciona o paralelo de corredor, de escada, o three-way? Nada mais é do que agora, pessoal, 2 interruptores, são 2 exatamente, porque você pode manobrar em ambos, então 2 interruptores, tá? Vamos pensar numa escada, então um no início da escada, outro no final da escada, tá? E os fios vermelhos, que eu tinha falado de outra cor, aliás, são fios retornos de fase. E esse fio, pessoal, é ligado de interruptor, parafusos, vamos chamar de parafusos, deixa eu colocar o laser aqui, vamos chamar de parafusos, vamos chamar assim, laterais. Então esse interruptor é igual a esse interruptor, portanto eu tenho parafusos laterais, parafuso lateral, parafuso lateral, parafuso lateral, e considerar esse aqui central. Para quê? Para que a gente entenda o seguinte, que esses fios, ele pode passar por onde for. Se você quer energizar essa lâmpada, acender e apagar ela aqui, esses 2 fios, eles têm que chegarem, se conectarem dessa forma.
Tá, e se eu inverter aqui, esse pegou aqui, e em vez dele pegar aqui, ele pegasse aqui, e esse pegasse aqui? Pessoal, não muda nada. Ela vai apagar e acender, até porque você nem tem controle disso. O que muda é para onde você quer que acenda, para onde você quer que apaga, mas isso aí, no final das contas, não é um problema. Portanto, dispensa, neste caso, pessoal, passando por um eletroduto, esses dois fios passando por um eletroduto, ele dispensa a marcação. Bom, eu passei aí 2 fios vermelhos que saem de um eletroduto que chega nessa... O eletroduto conecta essa caixinha 4x2 a essa caixinha 4x2, então eu vou passar esses 2 fios dentro dele. Então ele chegou aqui, isso aqui é desimportante, pode apenas conectar qualquer um aqui, a mesma coisa, qualquer um aqui, ok. E no centro, pessoal, o que que vai? Em um dos parafusos centrais, eu vou colocar a fase de onde vem isso aqui, admitindo que seja o circuito de iluminação, tá, pessoal? Com disjuntor, com tudo que eu falei no início aí, que a gente desconsiderou, é apenas para ver como seria, como é que funciona, como é que acontece esse caminho de corrente no circuito para que acenda e apague essa lâmpada nesses 2 interruptores, tá? Então, em um dos interruptores eu ligo a fase, e no outro parafuso central do outro interruptor eu ligo o fio que seria a conexão no central aí, na parte central do bocal, pessoal, do receptáculo, olha aí, eu ligo ele, tá? E ele, admitindo que esteja nesta condição, a lâmpada estaria apagada. Mas aí nós fazemos o que? Manobramos. Então quando nós manobramos, olha só, a lâmpada simbolizando aqui acesa. E vamos lá, vamos fazer o caminho da corrente. Olha só, anteriormente ela não tinha caminho nenhum, olha só. A fase vinha aqui e parava aqui. O retorno da lâmpada, então ele está esperando alguma coisa aqui. Então, ou aqui ou aqui. E lembrando que esse interruptor, pessoal, esse interruptor de escada, ele está sempre ligado para um lado ou para o outro, tá? Ele nunca fica desligado. Ele é uma chave de 2 posições. Uma chave de 2 posições e 3 pinos, ele vai ter sempre 2 ligados, 2 conectados. Se fosse uma chave de 3 pinos e 3 posições, uma dessas seria 0, tá, pessoal? Ou seja, ele seria, se tivesse 3 posições, seria ligado, desligado tudo, ligado para cá, desligado, ligado para lá. Mas não, esse interruptor, ele é assim, para um lado ele está ligado, para o outro ele está desligado. Manobrou, ele vai só desligar esse lado, ligar esse lado, tá? Então tem sempre um lado ligado, tem sempre dois bornes conectados. Então o caminho da corrente, olha só, não tem. Conectamos aqui, agora sim, criamos um caminho para a corrente, olha só. Fase vem, olha só, passa por aqui e acende a lâmpada. Então, e você subiu a escada ou andou pelo corredor, chegou ao final, você apagou aqui porque você manobrou aqui. Novamente, pessoal, o caminho, olha só, não tem mais caminho de corrente. O circuito abriu, tá? E aí, se porventura você manobrar mais uma vez, acender mais uma vez. Ok? Então, pessoal, é assim que funciona a conexão elétrica, o caminho da corrente pelo three-way. É dessa forma que você consegue acender e apagar a lâmpada, ou seja, manobrar, alimentar uma carga em 2 pontos, acender e apagar em 2 interruptores instalados em locais, obviamente, adequados para que faça essa utilização, né? Você pode aí, caso você queira, utilizar em mais outras partes da sua casa, por exemplo, na cozinha, que normalmente a cozinha, alguns modelos, ele tem 2 passagens, ou seja, você tem uma porta que dá acesso a uma área de serviço
e tem uma porta que dá acesso à sala. Então, de repente, eu posso estar entrando na área pela área de serviço, passando pela porta que dá acesso à cozinha e não ir mais, dar acesso à sala, desculpe, e não ir mais na cozinha. Então, aquela última passagem eu já apagaria a lâmpada da cozinha. Há um corredor também, vou passar para o quarto, então eu acendo na entrada do corredor, apago na saída do corredor. Lembrando, pessoal, que ainda é muito utilizado, obviamente por questão dos valores serem menores do que, por exemplo, os interruptores inteligentes, mas isso aí é assunto para um outro vídeo, tá, pessoal? Um abraço a todos, espero que tenha entendido. E volto a dizer, se você não tem habilidade com eletricidade, não execute a instalação. Procure quem é habilitado, procure quem conhece, procure quem foi treinado, quem praticou sobre monitoramento. Enfim, pessoal, um profissional da área, tá? Não vá se arriscar, não vá colocar em risco a sua vida, nem as pessoas próximas de você, tá? O risco é muito grande e não faça isso, tá? Um abraço e até o nosso próximo encontro.